Boa noite, 19 de junho de 2020. Vamos continuar construindo o conceito de parâmetros. Esse é o vídeo 2. Só que agora eu vou usar uma ideia de modelos hidrológicos. É porque é a área que eu trabalho, hidrologia. Mas poderia ser um modelo em qualquer área do conhecimento. Um modelo matemático, tá? Eu quero falar. Qualquer área da engenharia e tal. E vamos continuar com aquela ideia de particularizar nosso problema. Vamos lá. Então, quem trabalha com hidrologia urbana conhece o método racional, que é um modelo precipitação-vazão. A gente pega uns dados de chuva, joga no modelo e a gente calcula qual seria a vazão em litros por segundo, metros cúbicos por segundo, que vai ser gerada num terreno, tá? Num escoamento superficial. Imagine um lote, né, uma casinha tal que tem uma área cimentada aí em cinza e na frente dela tem um conduto de drenagem, tá, que vai receber a água que cai na chuva, passa cai no telhado, na árvore, cai no terreno, e a água vai escorrer, né, parte da água infiltra e parte da água escorre para esse conduto, essa galeria que está na frente da casa passando na rua. Tá? Então, o que é que acontece? O método racional, então, ele trabalha da seguinte forma. Vê se não lembra o vídeo 1, na história da função lá de programação. Você tem uma entrada, que é a intensidade em milímetros por hora, né? Entra no modelo, né, na equação do método racional, e você vai ter uma saída, que é a vazão. Então, essa é uma equaçãozinha que eu vou mostrar daqui a pouco, que é usada para dimensionar a galeria mesmo de águas pluviais. Os parâmetros dessa equação são a área e o coeficiente de escoamento, coeficiente de eflúvio, coeficiente de runoff, enfim. Mas a ideia é essa. Eu vou particularizar o problema. É o seguinte. Lembra daquela história da função matemática no vídeo 1? Eu tinha um 2 e ia sair 5, mas eu precisava particularizar minha função linear. Aqui eu vou ter uma determinada intensidade de chuva, sei lá, 50 milímetros por hora. Quanto vai sair de vazão? Não sei, a não ser que eu particularize meu problema para minha casa, minha residência que eu estou estudando, que eu quero dimensionar a galeria que passa na frente dela. Se eu não particularizar, não vai adiantar nada, tá? Então, a ideia o modelo a gente chama é um modelo matemático, que ele simula um processo natural de chuva, a intensidade de chuva caindo num lote, né? Aí essa chuva, quando cai no chão, parte infiltra e parte se transforma em vazão. Não, aí sai escorrendo pelo terreno e vai bater lá na rua, e na rua tem uma boca de lobo que leva esse escoamento, né, essa vazão em litros por segundo, para uma galeria de drenagem. E a equação é essa, ó, 2,78 vezes C vezes I vezes A. Então você tem a entrada, que é a intensidade de chuva, e meu interesse é saber a saída, tá? Bom, mas não adianta nada eu colocar aqui 50 milímetros por hora, que eu não vou ter esse valor, porque eu preciso particularizar, eu preciso saber o que é que caracteriza o meu lote da minha casa, a sua área e o coeficiente de escoamento, que é função do terreno, das características de uso do solo. Então eu preciso da área em hectares e o coeficiente C, que é um coeficiente adimensional. Quanto mais perto de 1, mais impermeável é esse terreno. Tá? Então, eu preciso particularizar. Os parâmetros, então, são A e C. Há quem diga que o A nesse modelo aí já é uma discussão da hidrologia. Não é um parâmetro, seria só o C. Tá, gente? Mas, para os nossos objetivos aqui, o que é que particulariza o meu problema? O A, que é o tamanho do meu terreno, e o C, que caracteriza o uso do solo. Se tem muita grama, por exemplo, muita vegetação, esse C é baixinho, tipo 0,15. Se está tudo cimentado, telhado, não tem nada de verde, é quase 100, sei lá, 0,95, certo? E aí a quantidade de vazão é maior quanto mais impermeável for o meu terreno. Aí eu vou generalizar, tá? Vou generalizar, veja só. Eu tenho um sistema que é uma bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é aquele local, aquele espaço, né,
aquela área dentro de um espaço onde recebe a chuva e direciona todo o escoamento resultante dessa chuva para um ponto que a gente chama de exutório, que é a foz de um rio geralmente, tá? Ah, mas no caso anterior de um lote, o exutório seria lá a saída da tua casa, tá? Do teu terreno. A tua casa seria como se fosse uma pequena, minúscula bacia hidrográfica, em que cai a chuva e é gerada uma vazão. Então, o nosso sistema natural é uma bacia hidrográfica. E aí vai bacia do São Francisco, bacia do Amazonas, né? Bacia do Reginaldo, que é um rio aqui de Maceió, o seu lote, uma bacia hidrográfica. Tem a entrada, que é a precipitação, a chuva, desculpa, e vai ter a saída, que é a vazão. Metros cúbicos por segundo, litros por segundo, enfim. Então, esse é um sistema natural, tá? Geralmente, nós utilizamos modelos matemáticos para representar esse processo de transformação de chuva em vazão, de precipitação em vazão. São modelos matemáticos que representam o processo de infiltração, evapotranspiração, interceptação vegetal, escoamento subterrâneo, escoamento superficial, enfim, tem um emaranhado de equações aí dentro que vão ser utilizados para você modelar, né? Dado uma precipitação, o teu modelo matemático vai retornar uma vazão. E esse modelo, no fim das contas, é uma abstração, né? É uma simplificação do que é o natural, que é a bacia hidrográfica. Isso aqui é um sistema complexo. Isso aqui é um modelo para representar um sistema complexo. Só que ele é composto por diversas equações matemáticas que precisam ser particularizadas para a sua bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica que drena para um riozinho, que a minha fazenda está aqui, preciso puxar água, então preciso saber se chover tanto, quanto de água vai passar aqui na frente da minha fazenda para eu puxar água para irrigação. A sua bacia hidrográfica você tem que particularizar para o seu caso. Então, nesses modelos, nessas equações, nós teremos lá dentro deles parâmetros. Aí vai ter um parâmetro para representar a interceptação vegetal, vai ter um parâmetro para representar o escoamento subterrâneo, superficial. No método racional do slide passado, o parâmetro era o C, que igual a 2,78, C e o A, né? C vezes I vezes A. Lembra? Esses eram os dois parâmetros. É um modelo muito simples. Há modelos de bacia hidrográficas mais complexas que são também complexos, tá? Então, eu estou só generalizando. Então, a gente trabalha com o conceito de parâmetro quando trabalha com modelo matemático para representar um fenômeno físico. Os parâmetros representam o sistema bacia hidrográfica no modelo, tá? Nós os encaramos como se fossem características da bacia hidrográfica, sem levar em conta os modelos. Olha que interessante, a gente começa a confundir as coisas, a gente começa a confundir modelo, que é uma simplificação, com o sistema físico natural complexo que ele representa. De modo que às vezes eu falo assim, aquela bacia tem um parâmetro C, né, no método racional de tanto. Aquela bacia tem um parâmetro CN, que é de um método SCS lá, de tanto. Não é a bacia, é o modelo que a representa, mas a gente acaba confundindo. Na estatística vai acontecer a mesma coisa, a gente vai ver isso lá na frente, ok? Espero que eu tenha contribuído mais ainda com esse segundo vídeo para mostrar que parâmetros são entidades numéricas que recebem valores que particularizam um modelo, uma equação, uma função de programação, né, para o seu problema, ok? Muito obrigado.